Muito bem, irmãos, quando Samuel colocou lá para um de nós, ou eu, pastor Edivaldo, onde nós trazemos a palavra nesse momento, aí nós discutimos amplamente. Bem, aí estamos aqui com a responsabilidade de trazer a palavra aqui, os homens nessa questão do homem fidedigno. E existem muitos personagens bíblicos que certamente se enquadrariam nessa condição, né? Como um homem fidedigno. E que eu escolhi na veranda, falei, Samuel, eles vão ouvir tudo que eles já ouviram do homem fidedigno, mas não tem problema, estão aqui para certificar aquilo que já foi falado. Mas eu pensei mesmo em Daniel, né? Daniel como um homem fidedigno. Alguém já falou sobre Daniel? Eu vi entre as publicações lá, não sei se foi o Fernando, quem foi que falou também? Foi o Fernando que usou Daniel? Pouquinho, nós falou tudo. Agora eu vou repetir tudo que ele falou então. Mas eu vou ler para nós aqui o texto em capítulo 6 de Daniel, capítulo 6, versículos 1 a 13. Daniel 6, 1 a 13. Nesse contexto já não era mais o Nabucodonosor a quem Daniel estava servindo, mas já Dario, o rei persa, que havia tomado Babilônia, e agora, e eles quando tomaram Babilônia, aqueles homens importantes dentro da estrutura de governo, ele aproveitou, e um deles que ele aproveitou e com quem ele tinha uma amizade muito grande, foi Daniel. Daniel se tornou um amigo muito íntimo, muito querido de Dario. E aqui nós vemos o seguinte nessa parte. Pareceu bem a Dario, Daniel 6, 1 em diante. Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino as 120 sátrapas que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta para que o rei não sofresse dano. Era um gerente lá, um dos 3 gerentes maiores lá, de todos os que governavam. Então mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Disseram, pois, estes homens, nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhe disseram, ó rei Dario, vive para sempre. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça o firme interdito que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura para que não seja mudada, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar, porque por esta causa o rei Dario assinou a escritura e o interdito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas da banda de Jerusalém, 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e, tendo achado a Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei e a respeito do interdito real lhe disseram, não assinaste o interdito que por espaço de 30 dias, todo homem que fizesse petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse,
esta palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Então responderam e disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Eu vou parar aqui a leitura. Nós vamos pedir a Deus que Ele nos conduza. Senhor, por favor, fala conosco, ajuda-nos a tirarmos lições para nós desse texto, lições que possam ser aplicadas à nossa vida, Pai. Fala ao nosso coração. Precisamos te ouvir. Oramos a Ti em nome do Senhor Jesus. Amém. Geralmente Daniel é lembrado como intérprete de visões, um homem dotado especialmente por Deus para interpretar os sonhos, para revelar mistérios humanamente insondáveis. Geralmente é assim que nós lembramos de Daniel. Contudo, há algo em Daniel que não tem nada de sobrenatural a respeito dele, que o destaca de todos os homens na corte onde ele estava. Ele estava numa corte que era composta de muitos homens importantes do reino antes da Babilônia e agora da Pérsia. Homens de todo tipo, homens inteligentes, homens sábios, homens capazes, administradores. Daniel era apenas um deles. Mas Daniel, de todos eles, Daniel se destacava. E não se trata que ele não se destacava diante desses homens por uma questão de algum dom divino, mas algo que era fruto da sua intimidade com Deus. Geralmente ele é lembrado pelas revelações extraordinárias que ele teve. Mas o que nós queremos destacar é que ele era reconhecido, ele era visto naquela corte como alguém especial, não pelo dom divino que ele tinha, mas por quem ele era, pelo fruto da sua intimidade com Deus e por ele viver uma vida de entrega e consagração ao Senhor. O versículo 3 resume isto na seguinte palavra, o versículo 3 diz lá: então mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. Daniel era um homem de espírito excelente. No reino de Babilônia, como eu disse, se encontravam homens cultos, educados. Porém, como vemos, há um destaque especial no que se refere a Daniel. Dentre todos esses homens importantes, Daniel era destacado. E ao lermos este adjetivo a respeito do homem de espírito excelente, como no que diz respeito à sua participação naquele reino político, religiosa naquele país, nós podemos afirmar com certeza que o mundo, o nosso país, a nossa sociedade, bem como a própria igreja, está carente de homens como Daniel, homens que possuam um espírito excelente. A igreja precisa disso, o mundo precisa disso, a sociedade, onde quer, qualquer núcleo que a gente possa imaginar, nas famílias, precisam de homens excelentes. Vejam que o texto não só faz esta declaração especial acerca de Daniel, mas aponta suas características como um homem de espírito excelente que ele era. Quando nós lemos um pouco dessa parte da sua vida, que é apenas um texto, apenas 13 versículos, é todo um livro que em muitos momentos destaca as atitudes de Daniel. Mas nesse pequeno texto que nós lemos, nós já podemos nos deparar com algumas características que faziam dele um homem de espírito excelente. Podemos trazer até para fidedigno, um homem confiável, alguém que você pode colocar sua confiança, alguém que onde quer que ele esteja, em qualquer ambiente que ele viva, ele vai ser observado por conta da sua conduta. O primeiro ponto a ser observado quanto a isso se refere exatamente ao caráter de conduta que Daniel tinha.
Isso ele demonstrou tanto no reino de Nabucodonosor, como agora com Dario. Apesar de uma inteligência brilhante o cargo importante que ele ocupava, bem como a confiança, os privilégios que ele tinha, que desfrutava na corte de Nabucodonosor ou de Dario, vejam que o que o texto destaca é o seu caráter. Ele se distinguiu dos todos os demais presidentes, autoridades, os sátrapas, os governadores, ele se distinguiu porque havia nele esse caráter, esse espírito excelente, essa conduta que chamava atenção. Chamava atenção. No versículo 4 diz assim: entre os presidentes e os sátrapas, procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Ele tinha uma conduta impecável. Alguém queria acusar ele de alguma coisa, não tinha do que acusar. A maneira como ele se conduzia, a maneira como ele se comportava, as pessoas que conheciam ele, e quem está tentando acusá-lo são os inimigos, são adversários. Se tem uma coisa que as pessoas facilmente encontram na vida das outras, são erros. Uma coisa fácil de alguém vir na sua vida são os seus erros. Qualquer pessoa olhar para a gente, passar um dia, passar umas horas com a gente, já começa a apontar os defeitos, já descobre logo um monte de defeito. E os inimigos dele não conseguiam encontrar nele alguma coisa que pudesse acusá-lo, que pudesse denigrir a imagem dele, que pudesse trazer sobre ele algum peso, alguma culpa. Eles não conseguiram isso. A sua conduta era tão digna que, por mais que esses adversários tenham se empenhado por prejudicá-lo, não conseguiram encontrar nele nada que o pudessem acusar. Infelizmente, o que se observa nos nossos dias, com respeito às pessoas de toda sorte, pessoas quer simples ou pessoas importantes da nação, é exatamente o oposto. Dia a dia somam-se a pessoas que são acusadas de tantas coisas. Podem ser empresários, podem ser os governantes, presidentes e até juízes. Hoje em dia se encontram tantas coisas facilmente para acusá-los. E no ambiente da igreja, no ambiente eclesiástico, a situação não é diferente. Infelizmente, no ambiente da igreja, não é diferente. Por vezes surgem escândalos, mesmo entre os líderes, surgem escândalos envolvendo toda a sorte de denúncia. Mesmo líderes dos mais renomados, de vez em quando nós somos surpreendidos por eles estarem envolvidos em alguma situação que compromete a conduta deles. E tudo isso mostra que o mundo como um todo é carente de homens que têm um espírito excelente, de homens como Daniel, que são reconhecidos pelo seu comportamento, que no dia a dia ninguém tenha de que acusá-los, nem mesmo os seus maiores adversários. Não encontravam o que acusá-lo. Mas é preciso acrescentar que esse espírito excelente em Daniel não se revela somente na sua conduta moral, conduta profissional, porque ele era um dos que trabalhavam ali para o rei, mas também se revela pelas suas reações nas adversidades. Além de ter uma conduta admirável, uma conduta e caráter que não se tinha do que acusar, ele também se destaca pelas suas reações nas adversidades. Nós sabemos que os testes mais severos quanto ao nosso caráter, quanto à nossa personalidade, ocorrem nos momentos de tensão. É quando você é acusado, quando você é injustiçado, quando você é contrariado, quando aquilo que você quer que seja não vai ser, é ali que é testado quem nós somos.
Muita gente nos momentos difíceis, nos momentos de crise, ele abandona, ele vira as costas, ou ele sai falando, ou ele parte para a violência, ou ele parte para a agressão, porque aquele momento de tensão ele não consegue se dominar. E isso fora da igreja e dentro da igreja também. Nos tempos de crise, se evidenciará a nossa capacidade de autocontrole, domínio próprio, se iremos perseverar ou abandonaremos nossos princípios, se manteremos ou não o nosso equilíbrio. Nós não somos testados nos momentos tranquilos da vida. Os momentos tranquilos não nos testam. Os momentos de tensão, de crise, de confronto, nesses momentos, nós somos testados. É aí que nós vemos de verdade se é em nós um espírito excelente ou não. Daniel vivia um momento de grande tensão. Imagina ele numa corte, a maioria acusando ou querendo acusá-lo, a maioria, certamente, a hostilidade não se deu só nesse momento, devia ser um contexto de hostilidade constante sobre a pessoa de Daniel. Naquele trabalho, naquela tarefa, todos estavam descontentes com ele. Aqueles que deviam trabalhar junto com ele, queriam prejudicá-lo. Ele era alvo da inveja por parte de todos os demais. E o rei queria fazer dele o que ia tomar conta de todos. Queriam prejudicá-lo, queriam puxar o seu tapete. Os versículos 6 a 8 diz o seguinte: então estes presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhe disseram: ó rei Dario, vive para sempre. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Havia um plano, havia uma estratégia. Eles não estavam querendo exaltar o rei. A intenção por trás disso era atingir Daniel. Verso 8: agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura para que não seja mudada, segundo a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Era o plano deles, para eles conseguirem atingir Daniel. Em situação semelhante a essa, na maioria das vezes nós entramos num confronto. Quando a gente se vê que atacado, a nossa tendência é contra-atacar, é reagir contra, é reagir à altura. É nós agora procurarmos tirar os nossos adversários do caminho. Agora eles querem nos derrubar e nós também entramos no desejo de querer derrubá-los também. Mexer os pauzinhos para que isto aconteça. Quando não, nós podemos também, num momento como esse, entrar em desespero. Todos querem, há um complô, todos querem me derrubar, todos querem me tirar do caminho. Mas nós vemos que mesmo diante das ameaças, em seu espírito excelente, esse homem fidedigno, Daniel, teve reações adequadas, não mudou os seus hábitos. Ele sabia, ele percebeu onde esses homens queriam chegar. Ele podia não ter dado a chance para eles, podia falar assim: uma coisa, deixa eu ficar quieto, não vou dar nada, nenhuma coisa para eles falarem contra mim. Mas no que ele fosse fazer isso, ele ia ter que parar também com aquilo que envolvia a dedicação dele ao Senhor. Ele iria evitar de orar a Deus.
Ele não ia fazer aquilo que ele sempre fazia. Então ele estava num dilema. Ou eu me eximo de fazer o que vou me eximir de fazer o que eu fazia e ficar na minha, aguardar. São 30 dias. Ele podia pensar, são 30 dias. Vou parar de orar, 30 dias. Não vou dar chance para esses adversários cumprir contra mim o que eles pretendem, depois eu volto de normal. Mas é aí que entra o homem fidedigno, o homem de espírito excelente que Daniel era, né? Daniel não mudou seus hábitos, ele continuou fazendo, mesmo tendo ciência do que eles pretendiam, mesmo sabendo que ele estava se expondo a todo o risco de ser acusado como eles queriam, Daniel não mudou os seus hábitos. Vemos aqui no versículo 10 em diante, pois quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas da banda de Jerusalém, 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Eu não vou deixar de servir a Deus por causa deles. Se expôs ao risco. Nesta confiança, né, sua confiança em Deus, na verdade, era o que sustentava a sua calma, a sua lealdade, a sua honestidade com o rei, e isso incomodava os adversários. Era exatamente porque ele confiava em Deus. Ele não tinha por que revidar, não tinha por que ser desleal, e isso dava calma ao coração dele. Isso deve ocorrer a qualquer pessoa que se dispõe a viver fidedignamente. Se nós queremos ser homens fidedignos, isso tem um preço. Um homem fidedigno, ele vai incomodar. Daniel estava incomodando. Com suas atitudes, com a sua vida com Deus, com a sua honestidade. Muitos são incômodos por simplesmente defender, às vezes, o que é justo. Isso não é bom. No ambiente onde há corrupção, você quer defender a justiça, você vai ter problema. No ambiente onde todo mundo é errado e você quer andar direito, você vai ter problema. As pessoas não vão dizer, deixa ele andar do jeito dele. Não, você vai incomodar. E isto tanto numa vida acadêmica, na vida profissional, na vida familiar e dentro da igreja também. Em todo lugar. Em todo lugar. Muitos se levantam contra o homem fidedigno. Logo, esses também conseguem apoio dos que, mesmo às vezes sem conhecer os fatos, querem ver no que vai dar a sua fidedignidade. Vamos ver se ele vai aguentar. Vamos ver se ele vai suportar agora. Daniel estava vivendo essa realidade no ambiente onde ele estava. Nós não vemos aqui, a Bíblia não apresenta, pelo menos não apresenta, ninguém que tomou a defesa de Daniel. E quem tomou, mesmo sendo rei, não tinha o que fazer diante do que aconteceu. Quando a gente pensa em Daniel, podemos pensar aqui em Jesus. Jesus, por certo, enfrentou isso na sua casa, entre seus irmãos. Um dos textos, um dos evangelistas, fala que nem mesmo seus irmãos criam nele. Imagina Jesus, que devia ser o certinho, o correto, aquele que não prejudicava, aquele que sempre obedecia, aquele que sempre estava a favor do que é direito. Imagina aí os irmãos dele. Você pensa que você é melhor do que os outros? Mesmo ciente dos riscos
que eles corriam, né, certa vez, mesmo eles cientes do risco que Jesus corria, eles chegaram, certa vez falaram, olha, você não vai para a festa lá de Jerusalém? Eles sabiam que ele estava sendo perseguido de morte, mas os irmãos falaram, você não vai para a festa? Então os próprios irmãos não criam em Jesus. A fé que nós vemos na vida de Tiago e dos seus irmãos, que estavam reunidos lá na Assembleia dos 120, que menciona o livro de Atos, isso foi depois da morte de Jesus. Mas antes disso, registra-se que mesmo seus irmãos não criam nele. Provavelmente quando eles falaram, vai para Jerusalém, não vai na festa, acho que eles pensavam, vamos ver o que vai dar. É assim que às vezes a pessoa que é correta, num ambiente hostil, e alguém se levanta contra ela, os outros ficam olhando. E agora, vamos ver como é que ele vai se sair dessa. Vamos ver como é que ele vai reagir. Daniel incomodou tanto aqueles homens, que não achando eles do que lhe acusar, eles forjaram razões para isso. Eles sabiam que esse interdito, esse decreto, Daniel, eles sabiam, provavelmente, ele é muito fiel ao Deus dele, ele não vai obedecer esse decreto, vamos dar um jeito nisso. E foi o que eles fizeram. Eles eram inteligentes e apelaram para um instrumento legal, eles conseguiram colocar o próprio rei, que era amigo de Daniel, que era o defensor dele, contra ele. Elaboraram um decreto que sabiam ser inaceitável para Daniel, que ele, por certo, não iria obedecer. Tomaram cuidados para que não falhasse. Lá no versículo 8, eles falaram para o rei, agora, pois, ó rei, sancione o interdito e assina a escritura, para que não seja mudada. Eles sabiam o que estava para acontecer. Mas nós vemos que Daniel reagiu com nobreza. Ele não perdeu a calma, ele não se descontrolou. A sua oração a Deus, nessa ocasião, não foi uma oração de lamento. Senhor, por que estão fazendo isso comigo? Por que isso está acontecendo? Não. Diz aqui o texto que ele entrou no seu quarto, entrou na sua casa, entrou no seu quarto. 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Ele não ia lá para reclamar, para murmurar, para falar contra a situação que ele estava vivendo. Antes ele dava graças a Deus. Mas o testemunho exemplar de Daniel se manifesta não só na vida cotidiana, no seu caráter, na sua reação às adversidades, mas também no fato de que ele põe sua fé em Deus acima de tudo. Nós vemos isso no versículo 10, né, na sua parte final. Ele colocava Deus acima de tudo. Não é porque os inimigos se levantaram que ele ia parar de oferecer a Deus o que ele sempre oferecia. Ele continuou fazendo exatamente as mesmas coisas que ele fazia. Tem gente que, se alguém começar a se incomodar muito porque ele vai para a igreja todo dia, ele vai reduzir as suas idas. Se alguém da família começa a se incomodar muito com ele ir para a igreja, com ele fazer isso, com ele fazer aquilo, ele começa a recuar, a pôr o pé no freio e começa a deixar de fazer. Daniel não. Era a vida dele, não era uma amizade. A vida dele estava em risco. Não era só ele ia sofrer um desconforto se ele desobedecesse. Nós, até por causa de um desconforto, nós preferimos ceder e parar de oferecer a Deus o que a gente oferecia. Mas Daniel, mesmo nessa condição, ele continuou buscando a Deus, como é interessante, né, aqui o escritor bíblico ele coloca, como costumava a fazer. Ele não mudou a rotina dele, porque alguém olhou feio, porque alguém ameaçou de morte, ele continuou servindo.
dá a entender que nunca permitiu que bens materiais, cargos, conforto e prestígio que desfrutava viesse de algum modo a afetar sua relação com Deus, o seu senso de dependência de Deus. Nem o decreto ameaçador do mais poderoso monarca daqueles dias abalou a disposição de Daniel na busca de Deus, no exercício da sua fé. O resultado dessa armação aqui nós sabemos. Ele teve que ser lançado de fato, o rei não tinha, por causa do decreto assinado, foi uma estratégia muito bem firmada, ele não tinha como evitar, e Daniel foi lançado na cova dos leões. Mas nós sabemos o resultado. Deus agiu, Deus livrou Daniel da boca dos leões, e sabemos que o rei, que era amigo dele, mas não pôde livrá-lo, mas ali, então, uma vez que se passou esse momento, os próprios homens que prepararam esse plano para ele, foram lançados, ele com toda a família, com tudo que era seu, na cova dos leões. E o texto fala ainda que antes deles caírem embaixo, os leões já tinham estraçalhado. A gente fala, mas espera aí, né? Aí a história fica bonita. Mas se o leão tivesse devorado a Daniel, e se de fato os leões tivessem devorado, ainda assim, com certeza Daniel ia falar, mas Daniel não sabia o que ia dar. Ele sabia que a condenação era ser lançado na cova dos leões. Ele não sabia o resultado disso. E o que alguém pode pensar se for lançado na cova dos leões? Não tem saída. Ninguém ia jogar um leão, ia lançar um leão na cova, um leão super sustentado. Não, quando alguém é lançado na cova dos leões, esses leões já estavam famintos, já era objetivo de acontecer. Mas Daniel foi poupado, e se ele tivesse sido devorado, ainda assim o seu testemunho como um homem fidedigno ficaria como um memorial de que sempre vale a pena servir a Deus, de que sempre vale a pena cultivar um espírito excelente. Avaliação para nós. Não dá para a gente ser como Daniel, né? No que se refere aos sonhos, interpretação dos sonhos, não dá para a gente ser como ele, a não ser que Deus nos desse esse dom para que a gente fizesse também as interpretações que ele fazia. Mas, será que nós temos desenvolvido e revelado um espírito excelente? Aí é possível. Eu não posso, se alguém me contar um sonho, eu vou ficar bom. Só vou dizer, é um sonho interessante. Um sonho interessante, não vou conseguir. Talvez se eu fosse o Daniel, ia dizer, olha, aguarda que eu vou trazer o significado. Se tem algum, eu vou trazer para você sentido desse sonho. Mas para ter o espírito excelente de Daniel, o que eu preciso é exercitar minha vida nisso. Para ser um homem fidedigno, de espírito excelente, o que eu preciso é desenvolver isso, é exercitar isso, é começar a vigiar. Isso é muito interessante, a gente se vigiar. Às vezes a gente só age bem quando a gente é vigiado por outros, então aí a gente toma mais cuidado. Mas nem sempre tem outros nos vigiando. Então eu preciso me vigiar. Na vida profissional, entre os amigos, na família, na igreja. Que tipo de espírito as pessoas veem em nós? Qual será o tipo de espírito que alguém vê na gente? Como será que as pessoas nos julgam? Nesse sentido, no espírito que nós temos? Será que nós somos pessoas boas, honestas? Há pessoas agradáveis, pessoas insuportáveis, pessoas difíceis.
Que tipo de espírito nós vivemos, né? As pessoas veem em nós. E quando nós enfrentamos adversidades, o que será que as pessoas veem em nós? Será que a gente surpreende no bom sentido ou surpreende no mau sentido? Aí a gente vira um bicho. Ficamos amargos, insuportáveis, agressivos. Como que a gente reage às adversidades? Que tipo de oração nós levamos a Deus em tempo de adversidades? Orações que são murmuração, lamento, ou como Daniel, louvor e gratidão. Se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus. Nós somos do tipo que põe também a fé em Deus acima de tudo, ou nos deixamos afetar pelas circunstâncias boas ou adversas da vida? Será que quando alguém se incomoda com a nossa dedicação a Deus, nós somos aqueles que, não, mas é isso que eu tenho que fazer, ou eu recuo? Não, vai criar problema, vai ter dificuldade. E aí, quem somos nós? Como que a gente reage? Finalmente, o mundo, a sociedade, a igreja necessita de homens fidedignos, que tenham um espírito excelente, que sejam exemplo de vida. Que no dia a dia, mesmo nas reações diante das adversidades, ainda ali manifeste um espírito excelente e deixe evidente que a sua fé está acima de tudo. Daniel era esse homem. Que haja em nós, em nosso coração, disposição para cultivarmos um espírito excelente, fidedigno, assim como havia em Daniel. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Amém? Passo a palavra aí à direção. Mas